Olá a todos e a todas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Nós vamos continuar aqui nossos estudos para a prova do Prof. Letras, umas questõezinhas aqui sobre gramática, gramática mesmo, função sintática, emprego de verbos, emprego de pronome oblíquo ato, no próclise, ênclise, mesóclise, gramática de verdade para o exame do Prof. Letras, ok? Desculpa. Então nós temos aqui, ó, esse trecho vai servir para nós para duas questões, tá? Há uma força ao alcance das mãos que os atrai como um imã e os convida a sair de cena e a nunca mais se desconectar. Bem, nós temos aqui a seguinte questão. Na primeira oração, vamos ficar atentos, porque nós estamos falando de um período composto aqui, correto? E o enunciado pede para a gente focalizar na primeira oração, ok? E onde começa e onde termina a primeira oração? Ela vai começar aqui, na letrinha maiúscula, normal, e ela vai se encerrar aqui. Essa é a nossa primeira oração, tá? Nós temos aqui a palavra destacada, uma força, certo? Nós temos aqui uma construção com o verbo haver. E é o que nós vamos precisar para resolver essa questão aqui, tá? Então, olha só. Vamos tentar aqui entender como essa oração está estruturada. Há uma força ao alcance das mãos. Nós temos aqui um verbo haver, com noção existencial. É o famoso verbo haver com sentido de existir, né, gente? O verbo haver com valor existencial. Esse tipo de verbo, o verbo haver com valor existencial, ele faz parte daquele grupo de verbos que são verbos chamados impessoais. É um verbo impessoal. O que significa dizer que um verbo é impessoal? Revisãozinha de gramática, né? Dizer que o verbo é impessoal significa dizer que ele não tem sujeito. Por não ter sujeito, como é que nós identificamos esse verbo, como é que nós empregamos esse verbo nas orações? Ele sempre vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, quais são esses verbos? É o verbo haver com sentido existencial, é o verbo haver com sentido de tempo decorrido, são os verbos que indicam fenômenos da natureza, e é o verbo fazer, indicando passagem de tempo, né? Então, pela norma culta, pela norma padrão, não é fazem 2 anos que alguma coisa aconteceu, é faz 2 anos que alguma coisa aconteceu, e por aí vai, que todo mundo, professor de português, conhece, ok? Então, esse verbo aqui, haver, ele é um verbo impessoal, porque ele está aqui com valor existencial. Existe uma força ao alcance das mãos, ok? Bem, acontece que esse verbo haver com sentido de existir, tem aquele macetinho de que se nós substituirmos o haver pelo existir, há
impessoalidade se desfaz, certo? Então seria algo do tipo, ó, na vida sempre há momentos especiais. Sempre há momentos especiais. Ok? Então, ó, verbo haver com sentido existencial, ok? Porém, se fosse existir na vida, existir, nós não teríamos como deixá-lo na terceira pessoa do singular, porque nesse caso a expressão momentos especiais faria as vezes de sujeito. Fazendo as vezes de sujeito, estando no plural, o verbo existir vai se flexionar para concordar com o seu sujeito. Então, nós teríamos existem na vida. Existem momentos especiais. O verbo haver com sentido de existir é impessoal. Porém, o verbo existir é pessoal. Ou seja, ele vai ter sujeito, ok? Então, o verbo existir, ele é pessoal. E tendo sujeito, ele obrigatoriamente precisa obedecer aos critérios de concordância, ok? Pessoal, tá certo? E o elemento que vem após o verbo haver, ele vai ter uma classificação diferente dependendo se o verbo vai ser impessoal ou não. Com o verbo impessoal, com o verbo haver aqui, esse camarada é objeto direto. Com o verbo existir, esse camarada vai ser sujeito. Certo? Então a gente precisa disso para responder a essa questão. Seguindo. A expressão em destaque, qual é a expressão em destaque? Uma força. Ok? A expressão em destaque exerce função sintática de sujeito. Acabamos de ver que não. Por conta do verbo haver aqui ser um verbo impessoal, esse uma força aqui não exerce função de sujeito e sim de complemento desse verbo. Descarta a letra A. Se substituirmos o verbo haver por existir, a impessoalidade se mantém. Acabamos de ver aqui que não. O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, mas o verbo existir é pessoal. Ou seja, o haver não tem sujeito, terceira pessoa do singular, o verbo existir vai ter sujeito, concordando com o sujeito no singular ou no plural, ok? Então, aqui também descartamos a letra B. Se substituirmos o verbo haver por existir, a impessoalidade se desfaz. Questãozinha dada. Questão dada para vocês acertarem. Não pode perder esse tipo de questão. É esse tipo de questão que vai garantir que você vai ter a redação corrigida ou não, tá certo? Então aqui, ó, se substituirmos o verbo haver por existir, a impessoalidade se desfaz. Ok. A flexão de número da expressão em destaque exigirá a flexão do verbo. Aqui não fala mais de troca, tá? Aqui diz o seguinte, ó, se fossem, em vez de uma força, se fossem forças, essa flexão de número exigiria a flexão de número do verbo haver, e nós sabemos que não, porque o verbo haver
quando impessoal, não tem sujeito e fica sempre na terceira pessoa do singular. Corretão? Beleza? Vamos para a próxima. Então, aqui, como eu tinha dito, ó, questão de colocação pronominal. É isso aí, gramática no Profiletras. Quem diz que não, pelo menos até o exame do ano passado, de 2023 para ingresso em 2024, quem disser que não tem gramática está mentindo para você, ok? Pode ser que daqui para frente eles mudem alguma coisa? Pode. A gente não está na cabeça da banca, ok? Porém, até o último exame, em todos eles, houve questões de gramática, tá? Então, olha só. É aquela mesma frase, só que aqui nós estamos diante de ao alcance das mãos que os atrai, como um imã que os convida a sair de cena e a nunca mais se desconectar. Vamos lá. Esses verbos aqui estão empregados em posição de próclise, ênclise ou mesóclise. Mesóclise não é, né? Em posição de próclise. O que é a próclise? Vamos relembrar. Em posição proclítica, próclise. Próclise, saiu estranho, né? Próclise é quando o pronome oblíquo átono ele aparece antes do verbo aquele serve de complemento, ok? Então, próclise é isso, tá? Pensa em pró como PR de primeiro e vai fazendo um mnemônico aí, porque na hora da prova, às vezes pode dar branco, ok? Então, a gente sabe que eles estão em posição de próclise. E nós vamos tentar relembrar algumas regrinhas aqui rápidas, básicas, né? No português brasileiro, a tendência é que esses pronomes, sejam proclíticos. Por isso nós temos aí, né, me ajuda, né, me faz um favor, etc. A norma padrão diz que lá no começo o pronome oblíquo átono ele tem que ser enclítico, ok? Então a gente tenta adaptar isso para os nossos textos escritos formais. Tá? Até aí tranquilo, normal, variação linguística, todo mundo sabe, ok? Acontece que existem outras regrinhas lá que fazem com que esses pronomes oblíquos sejam atraídos para a posição de próclise. Que regrinhas são essas? Palavras de sentido negativo, não, nunca. Pronomes relativos em conjunções subordinativas, puxam esses elementos para a posição proclítica. Com relação às locuções verbais, aí alguns gramáticos são um pouco mais ou menos conservadores, né? Alguns mais, alguns menos, e aí eu aconselho uma leitura mais aprofundada da sua gramática de preferência ali para você se localizar, tá? Então aqui, nesse caso aqui, o que acontece? Olha o tipo de período que nós temos. Há uma força ao alcance das mãos que os atrai. Esse aqui está falando da força que os atrai. Esse aqui é pronome relativo. Então, ó, uma força os atrai. Atrai alguém. Algo atrai alguém. A gente não está com o texto aqui, mas pelo texto, processo de coesão, tá? Então, esse pronome aqui está na posição de próclise porque ele foi, entre muitas aspas, atraído pelo pronome relativo que. E observe que a gente tem aqui um paralelismo sintático, ok? Nós temos aqui uma conjunção aditiva, já vimos questão assim nas aulas anteriores, que está ligando dois elementos com a mesma função sintática. Está ligando o quê? Duas orações adjetivas. Ok? Então, ó, uma força ao alcance das mãos que os atrai
e que os convida a sair de cena. A estrutura das duas orações adjetivas é a mesma, aquele princípio do paralelismo sintático, né? Mesma função, estruturas semelhantes. Então aqui bateu certinho o emprego de uma estrutura paralelística ligada por uma conjunção aditiva. Por uma conjunção aditiva. E aqui nós temos a mesma coisa. Vou até colocar de outra cor para a gente diferenciar. Temos aqui o pronome oblíquo átono, que está em posição de próclise antes do verbo por conta da atração do pronome relativo que tem o mesmo referente desse outro pronome relativo aqui. Tanto é que eles estão ligados pela conjunção e. Tá? Então, a próclise aqui se justifica por conta do pronome relativo. Correto? Então, seguindo aqui nas opções, vamos lá. No uso dos pronomes oblíquos destacados, esse e esse, fez-se a opção pela próclise, ênclise, ênclise. Isso aqui é para confundir mesmo, tá? Você vai ficar ali na dúvida, e o que é? Então a gente descarta, ó. Letra B, letra D, desculpa, e letra C, a gente já mata. Não precisa nem perder tempo ali analisando essas duas opções. Porque sobrou para a gente aqui, letra A, próclise, letra B, próclise. Vamos tentar entender o motivo de ter próclise aqui nas opções. Próclise, uma vez que antes deles há um pronome relativo. Vimos que sim. Próclise, uma vez que antes deles há uma conjunção integrante. O que pode ser conjunção integrante? Pode. O que é conjunção integrante aqui? Não. Por que não é? Nós temos aqui uma oração completa. Verbo sem sujeito, objeto, ok? E aqui até uma circunstância de lugar. Onde há essa força? Ao alcance das mãos, podemos entender assim, tá? Então, nós não temos aqui a necessidade de uma oração para completar o sentido, ocupar um lugar sintático ali que esteja faltando na oração principal. Não temos. A oração está completa. E vamos ver aquele velho macete que eu não gosto muito, porém, em algumas situações pode ser favorável, naquele caso de branco, né? Você consegue botar aqui os quais? Há uma força ao alcance das mãos, as quais os atrai como um imã e as quais os convida, e a qual, as quais não, perdão, pelo amor de Deus. Que o antecedente está no singular, olha eu cometendo uma falha aqui, ó. É bom que eu apago aqui porque ficou meio... Vou botar de outra cor. Há uma força ao alcance das mãos, a qual os atrai como um imã e a qual os convida a sair de cena e a nunca mais se desconectar. Faz sentido, não faz? Já a gente não pode usar aquele macete do isso aqui, né? Há uma força ao alcance das mãos, isto. E não faz sentido, porque essas aqui são orações subordinadas adjetivas. E as orações subordinadas adjetivas são iniciadas por pronome relativo. Por isso que o nosso gabarito é letra A. Ok? Beleza? Letra A.
Seguindo para a próxima. Continuando aqui, né, gente? Considere o período reproduzido abaixo. Ancorados nas tecnologias digitais, os estudantes de hoje parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino. Esse período é composto por... Já diz aqui que é um período composto. Certo? Vamos identificar, então, as orações. Então, ó, parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino. E cadê a outra oração? Tá aqui, ó. Ancorados, ancoradas. Nós temos aqui um caso de quê, meu povo? Nós temos um caso de oração reduzida, de particípio. Reduzida de particípio. E aí, as opções tem pra gente, né? Coordenação por meio de oração reduzida, que estabelece relação de conclusão com a oração assindética. Subordinação por meio de uma oração reduzida, que estabelece uma relação de condição com a oração principal. Subordinação por meio de uma oração reduzida, que estabelece uma relação de causa com a oração principal. Ou coordenação por meio de uma oração reduzida, que estabelece uma relação de adversidade com a oração assindética. Vamos lá. Existe oração coordenada reduzida? Existe oração coordenada reduzida? Nas gramáticas em que eu estudei, eu não lembro de ter visto esse tipo de oração coordenada. O que eu lembro de ter visto é oração coordenada sindética e oração coordenada assindética. Que aí vai depender se tem o conectivo, a conjunção ou não. Então aqui de cara a gente já mata duas opções. A letra A e a letra D, que começam com período composto por coordenação, a gente já descarta. Certo? A gente já descarta. Sobrou para nós o quê? A opção período composto por subordinação por meio de uma oração reduzida, ok, que estabelece uma relação de condição com a oração principal. Qual é a oração principal? É aquela que tem o verbo finito, né? Aquela que tem o verbo conjugado. A oração principal é essa aqui, ó. Os estudantes de hoje parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino. Essa é a oração principal, ok? Letra C, subordinação, ok. Vou botar um ok aqui também. Ok, ok. Por meio de uma oração reduzida, ok, que estabelece uma relação de causa com a oração principal. A diferença está aqui, né, gente? A opção B diz que é uma relação de condição. A opção C diz que é uma relação de causa. Então, a nossa missão aqui é desvendar, descobrir qual é o valor semântico da oração reduzida. E como é que nós fazemos isso? Transformando a oração reduzida em desenvolvida. Como nós só temos duas opções, fica fácil. Vamos tentar com C, né? Se estão ancorados nas tecnologias digitais, ou já que estão ancorados, como, né? Vamos usar como? Como estão ancorados. Como estão ancorados. Se estão ancorados nas tecnologias digitais, os estudantes hoje parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino. Ou
Como estão ancorados nas tecnologias digitais, os estudantes de hoje parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino. Então, meu povo, olha só, essa oração aqui, subordinada, ela representa uma condição, uma hipótese para os estudantes parecerem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino, ou ela representa a causa, o motivo, a origem dessa aparente apatia dos estudantes ante as pedagogias tradicionais do ensino. Casa melhor com o contexto essa daqui. Essa daqui que estabelece a indicação de causa. Então nós teríamos, como se ancoram, né? Como estão ancorados nas tecnologias digitais os estudantes de hoje parecem apáticos. Vamos fazer a inversão, né? Os estudantes de hoje parecem apáticos ante as pedagogias tradicionais de ensino, porque estão ancorados nas tecnologias digitais. O que seria esse ancorados? Presos, inertes, imóveis. Qual é a função da âncora? Que essa metáfora é muito boa. A função da âncora é deixar ali o navio preso, parado, certo? Sem poder se deslocar. Então, os estudantes, por estarem ancorados nas tecnologias digitais, já que estão ancorados, na medida em que estão ancorados, todas elas casam. Elas casam. Agora, caso estejam ancorados nas tecnologias digitais, aí até a forma verbal aqui da oração principal precisaria se adequar, não é mesmo? Tá? Então, nosso gabarito aqui, indicação de causa, gabarito letra C. Correto? Vamos para a próxima. Aí nós já vimos esse trecho, uma outra questão, abordando outros tópicos, né, da prova. Então, o que nós temos aqui? Outro dia, durante uma aula, uma de nós falou com os alunos do ensino médio sobre a impossibilidade de usarem um celular na escola, salvo quando orientados pelos professores. Eles entraram em pânico. Até os mais desatentos acordaram. Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos e, felizmente ou não, ficaram aliviados quando se revelou que não seria exatamente assim. Também como exercício em sala, vez ou outra, logo no início da aula, por volta das 13 horas, pede-se aos alunos que consultem em seus celulares a função tempo de tela nas configurações. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui aquela questão clássica da Comperv, clássica do Prof. Letras, em que são apresentadas afirmações, né, afirmativas, e você precisa identificar quais delas estão corretas, tá? Os verbos em destaque indicam ações que foram totalmente concluídas no passado. Quais são esses verbos em destaque? Falou, entraram, acordaram, ficaram, se revelou. Nós temos aqui esses verbos no pretérito, correto? No pretérito. Qual pretérito? Qual pretérito foi escolhido para a conjugação desses verbos? Observe a forma. É muito tranquilo identificar o tipo de pretérito por conta das desinências, né, gente? Vou escrever melhor aqui. Porra, bem melhor, né? Pretérito, tá? Ó, falou,
pretérito perfeito. Qual seria o imperfeito? Falava. Qual seria o mais que perfeito? Falara ou tinha falado. Eles entraram. Qual seria o imperfeito? Eles entravam. Eles acordavam, seria o imperfeito. Eles ficavam, seria o imperfeito. Se revelava, seria o imperfeito. Então aqui nós temos um caso de pretérito perfeito, pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Qual é a característica do pretérito perfeito do modo indicativo? O perfeito dele, meu povo, não é porque ele não tem defeitos. O perfeito aqui tem relação com o aspecto verbal indicado pela conjugação. E aqui o aspecto é o perfectivo. O aspecto é o perfectivo. O que é o perfectivo, gente? O que é o perfeito? É o feito por completo, é o terminado, é o iniciado e concluído naquela faixa de tempo. Ok? Então, o pretérito perfeito do modo indicativo indica esse aspecto perfectivo da ação verbal. Enquanto, por exemplo, o pretérito imperfeito tem o valor de ação não concluída, né? Do imperfectivo. Tá? Então, ó, os verbos em destaque indicam ações que foram totalmente concluídas, por isso perfeito, no passado. É pretérito? É. Totalmente concluída? Sim. Então, a afirmativa número 1 está correta. Os verbos em destaque foram flexionados no pretérito imperfeito do indicativo. Já vimos que não, já descartamos a afirmativa 2. Se a gente descartou a afirmativa 2, a gente descarta aqui as opções B, porque indica que as corretas são as 2 e 3, e descarta a alternativa C, porque diz que as corretas são a 2 e a 4. Lembrando, né? Estamos revisando gramática, revisando português, resolvendo questões, mas também aprendendo a fazer a prova desta banca específica. Aprendendo a fazer as provas da banca Comperv, ou FRN, organizadora do Prof. Letras. Tá? Sobraram aqui letra A e letra C. Já diminuiu nosso trabalho, né? A letra A diz que seria correta a 1 e a 3, e a letra C diz que seria correta a 1 e a 4. Vamos verificar aqui, ó. A no trecho, progressão temporal das ações marcadas, marcadas pelo uso de adjunto adverbial. Qual é a função, qual seria o adjunto adverbial aqui que marca a progressão temporal? Seria o adjunto adverbial de tempo, certo? Seria o adjunto adverbial de tempo, para marcar progressão temporal. Seria como? Ó, ele chegou em casa e encontrou a casa vazia. Depois ele viu que havia um bilhete na geladeira. Ele, em seguida, leu o bilhete. Então, ó, chegou, depois, em seguida, está marcando essa progressão de tempo. Vamos identificar, para resolver esse enigma aqui, os adjuntos adverbiais temporais que nós encontramos. Eu vou destacá-los de lilás, tá? Outro dia, durante uma aula,
Uma de nós falou com os alunos do ensino médio sobre a impossibilidade de usar o celular na escola, salvo quando orientados pelos professores. Vamos marcar aqui também, porque é uma oração adverbial. Eles entraram em pânico, até os mais desatentos acordaram. Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos, e felizmente ou não ficaram aliviados quando se revelou que não seria exatamente assim. Também como exercício em sala de aula, vez ou outra, logo no início da aula, por volta das 13 horas, pede-se aos alunos que consultem em seus celulares a função de tempo de tela nas configurações. Vamos lá! O que é que está, aproveitando a deixa, né, da questão anterior, o que é que está ancorando essa ação de escrita aqui nesse trecho? A combinação de outro dia e durante uma aula. Então, gente, tudo que acontece depois daqui até começar esse período aqui, tudo que acontece até aqui está ancorado nesse momento. Outro dia durante uma aula. E aí, tudo que foi dito aqui se passa narrativamente nesse instante. As ações marcadas, né? Falou, entraram, acordaram, ficaram e se revelou, elas estão construídas com períodos simples. Observa. Eles entraram em pânico. Até os mais desatentos acordaram. Havia uma onda de pavor nos olhares incrédulos. E, felizmente ou não, ficaram aliviados quando se revelou que não. Essas ações, meu povo, as ações se referem ao que está marcado, pelos verbos que estão destacados. Coincidentemente ou não, são os verbos que nós analisamos para responder o item número 1. Ok? Então, essa progressão aqui entre entraram, acordaram, ficaram e se revelou, tem marcação de progressão por emprego de adjunto adverbial? Não tem. Você não tem um adjunto adverbial aqui nem nesse período, nem nesse período, nem nesse período. Nem nesse período. Talvez o quando, mas o quando aqui já seria o adjunto adverbial e esse revelou-se aqui já faz parte do próprio adjunto adverbial, né? Então a gente pode até desconsiderá-lo das ações empreendidas. Então, o item 3, a afirmativa 3, também não nos interessa. Sobrou então como opção a letra C. Diz que correto é 1 e 4. Vamos ver. Por haver uma relação de anterioridade e posterioridade entre as ações, o trecho caracteriza-se como narrativo. Vamos lá. Eles entraram em pânico. Depois, eles entraram em pânico enquanto até os mais desatentos acordaram. Em seguida, eles ficaram aliviados. Em que momento eles ficaram aliviados? Quando isso aconteceu. Quando se revelou que não seria exatamente assim. Então, olha só. Alguém falou, é a primeira ação. Entrar em pânico e acordar são duas ações que acontecem concomitantemente. E ficar aliviados é a terceira ação envolvendo aqui esses estudantes. Então, nós temos, sim, uma relação de anterioridade e de posterioridade. Ou seja, uma ação acontece antes, a outra acontece em seguida, a outra acontece em seguida. Ok?
Então tem essa progressão temporal. Ela só não é marcada por adjunto adverbial. Mas a relação de anterioridade e posterioridade existe, o que faz com que a nossa afirmativa 4 também esteja correta e combina perfeitamente aqui com o gabarito, letra C. Realmente estão corretas as afirmações 1 e 4. Correto? Nós vamos continuar tendo essas aulas sobre gramática, mas no próximo bloco, daqui a pouco, nós voltamos. Aquele abraço, bons estudos!